A paz do Senhor para todos. Hoje vamos meditar, meu amigo, num salmo bastante conhecido, Salmo 23, né? Que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante-me na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. A paz do Senhor para todos. Meus amigos, todos nessa vida é guiado por alguma coisa ou por alguém. Uns são guiados pelo medo, uns são guiados pela ganância, mas todos aqui nessa vida é guiado por algo. E o único guia bom é Jesus Cristo. O melhor guia é o Espírito Santo. Segundo os estudiosos, o correto seria que de nada terei falta, né? Uns estudiosos dizem, de nada terei falta. Quando o Senhor Jesus está conosco, quando Ele é o nosso pastor, a gente não vai sentir falta das outras coisas, né? Porque sabemos que Ele vai suprir tudo. A sua família pode lhe abandonar, né? O seu amigo pode lhe abandonar, mas Jesus, o nosso bom pastor, Ele não nos abandona. Se Ele for o seu pastor, você terá uma direção, através também da sua palavra, né? Através de profecias. Deitar-me faz, né? Porque o pastor, nosso Senhor Jesus, Ele está perto, né? Está presente. Posso deitar em paz. Há uma passagem bíblica aqui no Salmo mesmo, onde Davi, ele fala o seguinte: eu me deito e durmo. Mas nesse momento que ele falou isso aí, nessa época que ele falou isso aí, ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, né? Ele teve que sair às pressas, né? Ele foi injustiçado, né? Teve que fugir. Mas mesmo assim, e naquele tempo não tinha remédio, e era até bom não ter, né, remédio para ansiedade. Então o que acontece, meu amigo? Mesmo em meio ao risco de morte, injustiçado pela própria família, Davi, ele conseguia deitar e dormir, né? Porque tinha um Deus justo. O nosso Deus justo, Ele cria e tinha certeza que cuidava dele, estava guiando a sua vida, que tem uma solução para ele. Em outro momento de sua vida, Davi, em meio à guerra, quando saiu com seus soldados, né? Quando voltou, todas as mulheres de Davi e as esposas também dos seus guerreiros foram sequestradas. Os seus soldados ficaram tão desesperados que queriam apedrejá-lo, matar Davi a pedrada. Imagina, os próprios soldados querendo matar ele por causa da angústia que vendo suas mulheres foram sequestradas. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, se reanimou em Deus. Ele teve ânimo pela fé, ele orou, pediu orientação de Deus e foi resgatar as suas mulheres e as mulheres com os guerreiros, todas as mulheres que foram sequestradas, suas mulheres que foram sequestradas. E eles conseguiram com a ajuda de Deus, né? Por quê? Porque o Senhor era o pastor de Davi. Ele usou essa metáfora
Porque ele lidava com ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas, bem cuidado. Imagine Deus, né? O nosso perfeito pastor. Então, meu amigo, minha amiga, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, né? Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. E nesses dias difíceis precisamos muito da orientação do Senhor, né? Porque vivemos dias difíceis, meu amigo. O que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, estamos vivendo hoje, né? Pessoas amantes de si mesmo, pessoas egoístas, pessoas sem afeição natural. Os dias maus chegaram. E nesses dias maus precisamos da orientação do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, né? Ele vai nos guiar, ele vai te guiar através da sua palavra, né? Através de seus profetas, através de profecias proferidas pelos profetas. Em tempos de perigo, dificuldade mesmo de morte, o crente não teme nenhum mal. Por quê? Porque o Senhor está com ele, né? Ele vai ter aquela paz nos problemas grandes, por maior que seja o problema, mas ele crê que Deus é maior e tem uma solução, uma saída para você. Por quê? Porque o nosso Deus é justo. No livro de Tiago está escrito, né? Se alguém aflito, ore. Né? Temos um grande privilégio dado por Deus, que é a oração, né? Podemos falarmos com Deus a qualquer momento. O melhor psicólogo do universo, que é Jesus Cristo, meu amigo. Ele tem a saída, e temos paz, podemos dormir em paz, por maior que sejam os problemas, né? Se você colocar a sua confiança no Senhor Jesus, você vai vencer a ansiedade. Você vencerá a ansiedade, né? Se Jesus for o seu pastor, você vai vencer a ansiedade. Imagine, né? Como no caso de Davi, saiu para não morrer, e mesmo assim ele mesmo disse: eu me deito e durmo. Por quê? Porque ele contou a Deus o que estava passando, pediu ajuda, pediu misericórdia em oração. E hoje podemos fazer isso hoje, meu amigo. Quando os problemas surgirem, que vão surgir, temos o privilégio, né, a bondade de Deus, de recorrermos a Ele, de irmos até a Ele em oração por uma saída. E Ele tem uma saída. O nosso Deus, Ele tem uma saída para nós, para mim, para você, né? E Davi, podemos ver que ele não tinha de sua família, ele era muito, tinha rejeição, né? Podemos ver quando foi para escolher o rei, que o próprio Deus mandou, chamaram todos, e o pai não mandou chamar Davi, né? E outra ocasião, quando Davi encontrou com os irmãos, até quando Deus deu vitória sobre o gigante Golias, ele foi tratado com arrogância pelos próprios irmãos, né? Se o Senhor for nosso pastor, até nisso, a rejeição familiar, podemos vencer, né? Porque sabemos que temos o cuidado de Deus, né? O Salmo 27 diz assim: se o meu pai ou minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Nesses dias difíceis, a gente vê aí ocasiões onde a própria família abandona, né? Pessoas que são abandonadas pela própria família. Mas se nós tivermos fé, né, o Senhor sendo nosso pastor, Ele vai nos guiar, nos vai dar vitória. E Deus, Ele supre a nossa necessidade, né? Em meio às forças dos maus que procuram destruí-lo, corpo e alma, né? Apesar de o crente estar em luta diária contra Satanás e ter em volta de si uma sociedade pagã, a graça de Deus que ele recebe capacita-o a viver e alegrar-se na presença de Deus, né? Ele pode saciar-se à mesa do Senhor com fé,
Ação de graça e esperança, né? A esperança do crente não morre porque ele crê em Jesus.